Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, eu tenho a alegria de receber agora presencialmente, mais uma vez, Ricardo Catalá, o homem que vai comandar a missão mais árdua do futebol paraense. Será? Catalá, obrigado pelo papo mais uma vez. Seja muito bem-vindo a Nós Queiroz de novo. É um prazer estar aqui. Acho que é um prazer também um prazer e um privilégio poder dirigir um clube como o Clube do Remo. Espero que a gente possa construir um 2024 aí muito positivo. Ficaste curioso? Queres saber o que o homem tem em mente? Eu vou tentar saber de algumas coisas com o treinador do Clube do Remo. Vem com nós, papi! Vamos lá, sem mais delongas, antes só deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro, que na próxima entrevista, por exemplo, tu pode mandar tua pergunta e ela tá aqui no papo com o convidado. Catalá, eu te falei, brinquei contigo, eu quero falar sobre jogo, o que tu puderes falar, mas eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, na verdade. Eu não acredito que tu não tenha, tu já falaste um pouco, que tu não tenha tido proposta, inclusive que tu és um treinador em ascensão, foste campeão da Série C, fizeste uma boa campanha com o Remo tem uma dimensão grande. E eu queria, se tu pudesse me dizer realmente o que fez tu quereres te manter no Remo. Por quê? Só completando para deixar você falar. Eu presto muita atenção vendo os caras bem-sucedidos, coisa do Michael Jordan, o Phelps, tem um quê de um olhar de que o cara tem um plano, ele sempre tem um olhar muito focado. Nas tuas primeiras imagens, eu vi isso. Então, aqui na minha cabeça esse cara veio para cá porque ele tem uma parada muito certa na cabeça dele. Se vai rolar do jeito que tu imagina, ou não, é outra coisa. Eu tô no caminho certo? Sim e não, assim, eu não sou um cara que costumo fazer muitos planos para o futuro, porque eu entendo que viver o hoje intensamente e de maneira visceral é a melhor forma de você construir muitas oportunidades para o futuro. Acho que o futebol ele não é linear, então você ficar imaginando um crescimento numa certa sequência ou um cair numa certa sequência nunca é muito linear. Vídeo Dorival. É isso, Dorival, tudo que aconteceu acho que nos últimos 2, 3 anos explica que o futebol não é linear, né? Eu desejei voltar, eu quis estar aqui, eu recebi diversos convites, eu recebi convite com 4 dias que eu tinha deixado o Remo, com 5, com 1 semana, eu tive a oportunidade de dirigir pelo menos 3, 4 equipes de Paulistão, eu tive convite de Série B, eu tive convite de Série B já pensando em 2024, mas eu entendo que ainda que eu tenha vindo salvar o Clube do Remo do rebaixamento e que para essa missão eu fui competente, era muito pouco perto da minha aspiração dentro do clube, né? Okay. O meu objetivo dentro do clube é outro. Em todos os lugares onde eu fui, eu consegui entregar os objetivos da instituição esportivos, sobretudo quando eu tive a oportunidade de participar da montagem, do desenvolvimento da ideia de jogo, do desenvolvimento de um legado fora de campo, que é o que nós temos construído dentro do clube, para que isso se veja em como a equipe joga e, obviamente, atingir os resultados esportivos para que o Clube do Remo possa crescer. Fora isso, a gente não controla o futuro, mas o meu desejo não era ficar pulando de galho em galho. Eu lembro que você falava. Eu gostaria de construir histórias mais duradouras e longas nos clubes. A minha carreira é assim, a maior parte dos clubes eu fiquei aí 1, 2 temporadas. Então o meu objetivo é poder retribuir ao torcedor todo aquele carinho e apoio, sobretudo no último mês na cidade. Acho que ficou evidente, e depois nesse período aí eleitoral ficou evidente o quanto todo mundo valorizou e admirou o trabalho. Pois é, tu falaste, eu estava também falando contigo antes de começar a gravar, que eu fui revisitar algumas coisas, o nosso papo, o papo teu com o Futuri, tu falaste agora em montagem de elenco, beleza. E tu também falaste que não é a cara do Catalá, não tem que contratar, inclusive, deixa o exemplo da temporada passada.
Mas como é que tá? Porque tá na finalização, eu imagino, né? O elenco, inclusive um elenco, né? Porque vocês tiveram que contratar Sim. todo mundo. Como é que foi? Tu chegaste antes do Papelim, nesse meio de caminho tu trocava ideia, aí tu viajas, ele fica, tu fica, ele viaja. Como é que é? Só pra galera entender que não tem Salvador da Pátria, eu queria que tu me dissesse como é que o time joga. Esse time, como é que esse time joga? Na verdade, a gente, assim, eu tinha um compromisso com a atual gestão, né, com o atual presidente, com o Tonhão e todos aqueles que estão ao redor de retornar caso ele vencesse a eleição, porque são pessoas que eu já tinha conhecido, eu já sabia o que esperar, né? Quando você não sabe o que esperar, fica tudo muito mais difícil. Quando houve a definição de que o Papelim seria o executivo, mesmo ele ainda estando no Fortaleza, a gente já começou a trabalhar em conjunto na discussão dos nomes. Antes disso, nós juntos construímos um protocolo que ajudaria e guiaria as decisões dentro do clube. Então hoje todo nome que é indicado ou que é sugerido, ele vai para o departamento de análise de mercado. O departamento de análise de mercado dá um parecer, a minha comissão técnica dá um parecer, a gente junta esses dois pareceres, vai tirar informação desse atleta no mercado, com os treinadores, com os clubes, com as pessoas que conviveram com esse atleta. Aí a gente vai atrás de entender se economicamente é viável que esse atleta faça parte do nosso elenco. E tu participa dessa parte de grana também? Não. Essa parte de grana existe pessoa responsável para isso, que é o Papelim e a direção. E aí a partir daí a gente amarra, ó, ele preenche todos os pré-requisitos, ou em determinada posição o mercado não está oferecendo muita coisa, das opções que a gente tem, esse aqui a gente entende que é o melhor, e aí a gente avança. Tem sido feito assim, tem sido tudo discutido, tem sido tudo conversado, porque eu entendo que o clube não pode ficar refém do treinador ou do executivo ou de uma figura, porque primeiro que essa figura não é maior que o clube, né? O clube é maior que tudo e que todos. Perfeito. Depois, porque, como eu disse, o futebol não é linear e muitas vezes as coisas andam muito bem e o treinador sai, ou elas andam muito mal e o clube decide que o treinador saia. A gente sabe que isso forma parte do futebol. E aí, Que digo o passado recente do Remo. E aí ambos os lados ficam presos a uma ideia que precisa ser institucional, né? Tu passaste por isso, né? Assim, que eu digo, tu tiveste que te adequar mais do que o normal a um elenco que foi te entregue, e com a dificuldade que tu verbalizaste depois de não poder trazer uma ou outra peça por causa da eleição, né? Isso. Eu acho assim, nós tínhamos um bom time, mas a gente precisava de alguns complementos, e esse cenário não me foi passado na contratação, e aí obviamente a gente não conseguiu trazer esses complementos, jogadores que viessem a potencializar aquilo que já existia, e a gente teve muita dificuldade, né? E esses caras estão aqui hoje? Alguns? Alguns dos que nós tentamos estão aqui, outros acabaram aparecendo oportunidades boas de mercado e nós trabalhamos para trazer. E aí, obviamente, hoje nós temos um bom grupo de jogadores que precisam agora ser um time, né? A gente precisa montar um time e que esse time, obviamente, consiga representar os valores da instituição, representar a torcida, representar o que fazer parte do Clube do Remo. Mas eu tenho certeza absoluta que, pela capacidade que houve no recrutamento, a gente vai viver muito mais coisa positiva do que negativa essa temporada. E estava brincando com a Samara outra coisa. Há uma expectativa que no início era muito baixa. E de repente tu voltas, vem o Papelim, que vem eu brinco que o Fortaleza para alguns é mais amado que Remo e Paysandu aqui, né? O Fortaleza E começa aí Ítalo, que é um cara que foi, vice-artilheiro da Série B, inclusive, para quebrar um pouco essa história de velho, né? Porque
os artilheiros tudo eram trintões para cima, não é? O Ítalo, o do Vitória lá... Que eu acho que o Léo Gamalho, eu acho que só não o Queiroz. Não, o do Atlético Goianiense, que acho que agora que fechou com o Sport, o Coutinho, esse é jovem, né? Mas assim, eu acho que a idade, cara, pra mim a idade é uma grande bobagem, é um número somente. E o futebol o tempo todo, né, Catala, mostrando o contrário. A gente pega aí, vamos usar o exemplo do Ciel, né? Um cara que, se eu não me engano, tem 42, 41, 42, artilheiro da D. Futebol, acho que a idade... Fluminense. Fluminense. Acho que a experiência te traz atalhos, te traz a capacidade e a maturidade de interpretar algumas coisas melhor. Ajudar a molecada a melhorar. É isso, né? Então a gente teve um olhar muito crítico para aqueles que viriam, muito mais atrelado a quem são esses caras do que qual é a idade que eles têm. Eu já vi jogador jovem que é velho na mentalidade, velho no espírito, velho na forma de se comportar. E já vi jogador velho ou mais experiente, jovem em tudo, jovem no espírito, sempre renovando a sua esperança, a sua fé, a sua capacidade de se adaptar. E de querer também, que eu acho que é fundamental, né, cara? É isso, eu acho. E assim, a gente tem um elenco equilibrado do ponto de vista da idade, acho que a média hoje, se eu não me engano, está entre 27 e 28, não chega a 28. Que é uma média ótima de idade. Excelente, principalmente porque tu vai para um campeonato que ou é muito alto ou muito baixo, né? Isso, e assim, a gente vai ter a ambição e o desejo do jovem com a serenidade e os facilitadores do experiente, que eu acho que é isso. Eu tô com muita esperança, porque eu acho que ele é uma personagem interessante na carreira, que é o Camilo, tá? Que é uma referência, foi uma referência do Mirassol, não do teu Mirassol. E é um cara que, porra, dispensa apresentação. Ele é um cara vencedor. Ele já passou por tudo, já ganhou muito. Mas ele parece o querer, independente dos 36, 7, sei lá quantos anos ele tem. É isso. Pode usar o Camilo como esse exemplo de ele é um cara que se cuida, que tu já falou muito no Fora de... que tu fala isso sempre. Mas a vontade de tu olhar para ele e dizer, esse cara quer conseguir algo grande para o Remo? Assim, o comentário que eu mais tenho recebido daqueles que chegaram ou que estão no clube é o quanto eles estão impressionados com a conduta do Camilo no dia a dia. E pela simplicidade e demonstração de compromisso com a instituição que ele teve até agora. Pronto, é isso. Então eu vou te dar um exemplo. Camilo foi um cara que em período de negociação ligou para 4 ou 5 jogadores. Ó, eu tô fechado lá, vamos lá, o projeto vai ser assim, vai ser legal, vai ser importante. É o primeiro a chegar, o último a ir embora. Pede complemento todo dia, tem que ficar na orelha dele, calma, você não é mais garoto, tem que tomar cuidado. Mas é um cara que tem um compromisso tão grande em demonstrar a todos aqueles que estão ao redor que se você fizer um pouquinho todo dia, você tem colheita boa. É um cara tão comprometido em ser referência para aqueles que são mais jovens que ele não para. O nível de compromisso dele é tão grande que esse pode ser o último ano da carreira dele, isso quem vai decidir é ele, que ele optou por vir sozinho e não trazer a família, para que ele pudesse se dedicar única e exclusivamente ao treinamento, ao time, à recuperação, à alimentação, ao sono, ao descanso, porque ele entende que isso vai ser fundamental para construir um ano vitorioso. Eu não sei quantos atletas abririam mão de estar com a própria esposa e filhos, já tendo ganho tudo, tendo uma estabilidade financeira, uma vida praticamente construída dentro do futebol. Eixo, não é que ele estava ali, exato, né? Então assim, eu acho que tudo isso fala quem é o Camilo. Acho que assim como ele, dentro do nosso elenco, nós temos vários outros, né? Nós temos muitos caras experientes e de uma conduta exemplar. Nós temos o Ítalo, nós temos o Liger,
né? Então, assim, são caras que recentemente performaram bem. Os dois, por exemplo, estiveram na Série A do Brasileiro, no Red Bull Bragantino. O Ítalo, se eu não me engano, aí nos últimos 4 ou 5 anos tem mais de 50 gols na Série A, né? Então nós estamos falando de algo substancial, né? Eu entendo que nós estamos na direção correta. Tá, e aí tu falaste muito no papo, repetiste agora que para ti é muito interessante formar o teu time, formar o teu conceito e ir botando isso, e eu não estou dizendo se é tu que indica ou fulano, mas é o teu conceito. E eu tenho uma dúvida, não sei se tu vai poder me dizer. Eu conversei contigo da outra vez, vou falar agora que é uma posição, eu sempre falo que o Daniel está jogando contigo de primeiro? O Daniel está jogando comigo de primeiro. Esse cara para mim vai ser quando eu digo esse cara, eu falo Daniel, eu já sei também que o Henrique também está treinando contigo. O Henrique é primeiro, o Renato é primeiro, mas todos eles têm a versatilidade de jogar de segundo, mas todos eles estão treinando também de primeiro. O Pavani tem a versatilidade de jogar nas 3 do meio, mas eu idealizo ele como um 8. É isso, então tá. Mas tua saída de bola, eu não consegui, eu vou estar sendo extremamente presunçoso, mas assim, eu não vi o Remo saindo do jeito que tu gosta, que eu fui buscar, do jeito que tu falas. É uma das coisas que tu queres implementar, saída limpa, o volante não ter que baixar muito, ou tu mudaste um pouco essa tua concepção? Eu entendo que futebol é funcionalidade, né? E uma das tarefas do treinador é conseguir ser funcional no jogo com aquilo que ele tem à disposição. Acho que a melhor forma de construir tudo o que nós construímos em termos de pontuação e de competitividade na minha primeira passagem em 2023 foi feito, pelo menos sob a nossa ótica, da melhor forma como se deveria. Eu ainda acho que em muitos momentos a gente esteve muito próximo de apresentar momentos do jogo que beirassem aquilo que eu considero ideal, mas o meu ideal também está em constante mudança, né? Porque você estuda, você lê, você se indaga, você se questiona, você fala, pô, eu posso construir uma saída agora dessa forma ou desse jeito. Todo mundo começa a se estudar, né? Então eu vejo hoje muitos clubes desenvolvendo acervo a como esse treinador joga para poder enfrentá-lo, e aí se você está em constante mudança você começa a deixar isso mais difícil, né? Então acho que o treinador precisa estar se reinventando. Eu penso que nós temos peças hoje para criar muitas alternativas, tanto de escalação como de construção do jogar. E sem mudar, né? Digo, óbvio, ali, tu acabaste de falar que um faz os 3, um pode fazer os 2, pode estar. Isso, eu acho que essa junção e essa complementação das características vai dar pra gente uma identidade muito bacana no sentido de não ser uma equipe previsível. Tá. Falaste que tu queres um time que represente a instituição, que represente a sua torcida. E eu vi muita gente falando sobre o Remo tem que jogar como o Remo. Eu tenho uma opinião que o Remo não tem um jeito de jogar. Pode vir a ter. Pode ser que inicie com você, uma identidade e tal. Porque o Remo subiu jogando de um jeito, foi campeão jogando do outro, enfim, não é... Mas tu tens uma torcida muito... Como é que eu vou dizer? Ela cobra muito, né? Então, o que eu imagino é um time competitivo ao extremo. Tu tens muito jogador técnico. Esses caras todos que a gente citou gostam da bola. Como é essa junção, Catalá? Porque, assim, o conhece a Série C, que também era uma frase muito falada, na cabeça de muito é briga. Quando eu digo briga é disputa e tal. Só que isso para mim é premissa. Tu tem que disputar. Na A, na B ou na C, cada um do seu jeito. Esse Remo é muito técnico, o Remo na cabeça do Catalá, como é que é? Para mim é muito claro, muito tranquilo. Acho que o Remo ou qualquer outro clube pode ser técnico e pode entregar essa outra parte da disposição. Quando eu digo de representar o torcedor,
sobretudo no último mês na cidade, onde eu tive um pouco mais de tempo fora de campo para poder circular em restaurante, poder ter uma vida social, vamos dizer assim, porque foi tudo muito intenso, né? É verdade. E a devolutiva que eu tive foi essa. Pô, o time corre, o time compete, o time é agressivo, os caras põem o pé. Então, a devolutiva que eu tive do torcedor é de que ele quer ver um time que dê raça, que dê a vida, que se comprometa, que lute por todas as bolas. E o jogador técnico tem a obrigação de fazer isso. Porque ele não tá com a bola o tempo todo. E outra, tu não tem que ser ruim para se dedicar. Claro, é isso. É isso. É assim, o jogador de futebol hoje, ele sabe que não existe mais espaço para aquele cara que só joga com a bola e também não existe mais espaço para aquele cara que só rouba e entrega, porque o futebol exige as duas coisas. Então a gente está tentando ter um elenco equilibrado, com um perfil pessoal bacana, de caras que estejam comprometidos com a instituição e com o modelo. Todos eles sabem que quem não correr não vai jogar, porque esse recado já foi dado e muitos deles já trabalharam comigo e eles sabem bem como funciona, né? Que se não correr não vai jogar, se não competir não vai jogar, que ninguém vai se escalar com o nome, né? Que o lugar de se escalar é o treinamento, o dia de treino, o campo. O campo sempre falou, na minha opinião, é burro quem não deixa ele falar, né? E o campo vai falar quem deve jogar, quem não deve, o porquê. E, obviamente, a gente buscou ter características complementares, os encaixes, para que a gente pudesse ter as variações e ter uma forma de surpreender o adversário. Ele acha que a gente vem desse jeito, a gente vem de outro. Ele acha que a gente vem com uma formação, a gente vem com outra, né? Essa é uma coisa que hoje, assim, a gente ainda tem algumas situações em aberto para fechar o elenco, mas todo mundo sabe que vai ter 2 por posição no mínimo, em condição de igualdade para titularidade. E isso eleva a disputa. Isso é surreal, né? Isso eleva a disputa. Na Série C, principalmente, porque é complicado. Inclusive, quando o outro time está se encaixando, tu pode fazer assim, né? E estão sabendo como eu estou jogando e vem para tu pra cá e tal. Pelo que eu estou vendo, tu vai ter um time, posso estar falando uma bobagem, me corrige, por favor, muito móvel. O que quero dizer com móvel? Em algum momento, tu vai ter o Pavani de 8, mas em algum momento nessa tua mudança, tu pode dizer, cai um pouco, abre para tu puxar, bater, que é essa a ideia, e aí eu vou implementar. Uma dessas lacunas ainda é aqui? Cara, sobre posições eu não vou falar, porque daí eu vou incorrer em algo que eu tenho combinado com a direção, que é não falar de contratações, né? E aí as contratações vão ficar a cargo da direção. Sobre a questão de ser um time móvel, não é um objetivo meu. O meu objetivo é criar um organismo, porque o time de futebol é um organismo vivo, e essa vida é dada por aqueles que o fazem. Então, ter um organismo vivo capaz de se adaptar o mais rápido a todas as situações que o jogo oferecer. Ponto. Inclusive gramado? Inclusive gramado, perfeito. Inclusive questão meteorológica, inclusive questão de estatura. Nós temos condição de jogar com um time mais baixo, um time mais alto. Enfim, tudo isso foi levado em consideração na montagem e a gente tem essas alternativas. Então, esquece se é isso. Tu tens, foram até os mais recentes, vamos lá, hoje, 2 extremos que podem te dar profundidade, mas também pode jogar com o famoso pé trocado, né? Porque agora parece que é obrigatório. Só que o cara que joga de pé trocado, ele nem cruza, ele nem chuta, ele só troca o pé. Mas enfim. E tu também pode jogar com 2 meias. Tu tens esses caras para fazer o marco, o próprio Pavani e tal. Isso é pensado, tu tens uma alternativa que tu gostas mais, essa profundidade, por exemplo, se tu jogar com os meias, podem vir dos moleques que tem nas laterais, porque vieram uma molecada ali para a lateral.
Eu penso assim que existem algumas regiões do campo que precisam estar ocupadas. Não necessariamente os mesmos jogadores devem ocupá-las. Inclusive é bom que outros ocupem, que haja essa troca, porque nenhum jogador é igual um ao outro. E quando há troca em todo o setor do campo há um enfrentamento. E quando eu te enfrento durante 15, 20 minutos, eu começo a me adaptar. Mas quando eu te enfrento e daqui 5 minutos eu enfrento outro, daqui 10 eu enfrento outro, em algum momento a tendência é que eu me perca se eu não estiver muito bem preparado, se os mecanismos de cobertura não funcionarem bem, e aí existe uma possibilidade de eu te surpreender. Então a ideia é que eles entendam que vão existir funções e zonas que precisam estar ocupadas, e a característica deles muitas vezes vai dizer o que pode sair de bom das interações naquelas funções e naquelas regiões do campo, né? Eu acho que tem que ser muito por aí. Tá. Senão você começa a amarrar e engessar, e o objetivo não é engessar, o objetivo é guiar para que eles tenham liberdade de resolver. Nós não vamos ensinar nenhum deles a jogar futebol, eles estão aqui pelo que eles já fizeram. Nós vamos tentar explorar o que eles têm de melhor, dentro de uma organização e de uma ordem. Sobre o pé ser trocado ou não, eu acho que isso... Não, eu acho que isso, assim, acabou que houve uma grande tendência no país nos últimos anos e no futebol mundial, mas também acho que, não que é mal avaliado, mas que a gente pode ir para uma discussão num nível maior de profundidade em relação a isso, né? Talvez o cara que jogue com o pé trocado, ele precise trabalhar num sistema que aproxime mais ele do gol, para que ele possa ser mais perigoso, para que ele possa... gerar um resultado. Porque quando você joga com o pé trocado, a tendência, a ideia central é que esse cara vai vir para dentro do campo e o campo se abre para ele. E aí quando ele não vem para dentro do campo, fica tudo um pouco mais difícil, né? Então acho que... Ou ele não sabe o que fazer quando abre o campo também. Pode ser. Acho que depende muito do tipo de estímulo que ele recebe, da liberdade que ele recebe. O jogador precisa se sentir confortável e confiante. Eu sempre digo isso para os jogadores, o time não é meu, ele é nosso. Porque não adianta nada, não tem que ser bom para mim. É bom pra mim, beleza, mas não sou eu que jogo, são eles que jogam, né? O time tem que ser bom pra nós. Perfeito. Tem que ser bom pra nós. E o cara tu olhar e dizer, pô, ele tá bem ali, ele tá feliz de estar ali. É isso. E nessa felicidade, eu sei que é adaptável e tal, mas tu gosta de posse, tu gosta de ter... Quando eu digo posse, não é ficar com a bola e toca pra cá, que nem o Guardiola, nem ele gosta da história do tic-tac, né? Mas inclusive porque tu já tá marcando com ela, né? Se tu tá com ela, tu já... Sim. Opa... É uma ideia central tua querer, eu sei que tu vai te adaptar, mas pô, tem pensamentos. A bola é minha, eu vou dominá-la e aí gerar todo o jogo, fazê-los e tal, mas é uma ideia tua, porque também tem ideia de jogo não. Fica tu com a bola, eu gosto de jogar desse jeito. Tu me parece que não, tu gosta de ter a posse. Eu acredito no equilíbrio, né? O equilíbrio é a chave do negócio. Eu acho que é importante você entender o contexto e em que cenário que você se encontra. Então, quem é teu adversário, qual é o campo, qual é a competição, qual é o regulamento da competição, tudo isso influencia em como você... No Parazão tu é sempre favorito, então na teoria... Você tem essa responsabilidade maior, mas vamos imaginar que na terceira fase da Copa do Brasil, você vai enfrentar o atual campeão brasileiro. E aí? Talvez você não vá conseguir ter a posse mais do que eles. Ou talvez só que surpreendê-los. Você precisa competir do mesmo jeito. Perfeito. E aí? Tá, né? Entendi. Mas tu gosta? Sim, acho que a minha carreira fala por isso, né? Assim, a ideia é ter a bola, acho que quando você tem a bola o jogador é mais feliz. Quem está assistindo assiste um jogo mais vistoso, um jogo mais legal, um jogo mais bacana.
Eu acho que é mais prazeroso, essa é a minha visão. E da beira do gramado, tu gosta também mais? Tu fica mais feliz vendo o teu time jogando? Sim, fico muito mais feliz. Agora, obviamente, eu não me preocuparia em ter que fazer alterações se a equipe demonstra que rende melhor de uma outra forma. Eu vou puxar a tua estreia. Foi tua estreia que tu ganhou de 1-0? Sim. Aqui? Foi contra o... Foi contra o Confiança, eu acho, né? É? Foi? Tu fizeste isso. Disseste, eu preciso dessa vitória. Essa Sim. vitória para nós é fundamental. Botaste, quando eu digo mais atrás, é tipo, reforçaste ali, vamos ganhar, irmão. Depois é depois. É um Sim. pouco disso que tu tá falando, né? Sim, sim. Contexto, né? Você chega num clube como o Clube do Remo, na 5ª rodada tem 0 pontos, para e olha no último, nesse formato novo de Série C, quantas equipes tinham 0 pontos na 5ª rodada e não caíram. Né? Então, o desafio, o tamanho do desafio, né? A responsabilidade. Quando eu acertei aqui, assim, o meu telefone tocava e era assim, pô, você tá maluco? Você é o atual campeão dessa divisão, você tava na B, o que você tá indo fazer aí? Arrumar problema pra cabeça, né? Mas eu entendia e continuo entendendo que a gente tem condição de fazer algo pelo clube, como a gente tem realizado fora, assim, hoje as pessoas não sabem disso, mas o clube tem feito um investimento brutal em equipamento, tecnologia, estrutura, em desenvolvimento dos profissionais para poder entregar mais qualidade, para a gente poder cobrar mais os jogadores, para a gente poder oferecer melhor para eles, para que a gente possa jogar um jogo melhor, que o jogo melhor nos aproxime mais de vitórias, que as vitórias nos aproximem de títulos, que os títulos nos aproximem dos objetivos de crescimento do clube, que o clube possa subir de divisão e que o clube se estabeleça numa divisão que é uma divisão aceitável para um clube desse tamanho. É isso, só que é um processo. Perfeito. Muita coisa. É igual o iceberg, né? Muita coisa fica para fora da água, mas a maior parte dele está para dentro da água e às vezes não é visto. E é tipo obra, né? A mais importante não é que salta os teus olhos. É a que vai para baixo para sustentar o que vai para cima, Exato. né? É isso. Eu acho que se a gente tivesse que fazer uma analogia talvez aí, a gente já conseguiu ir para baixo e agora a gente está começando a subir, né? Tá. Eu tenho uma curiosidade. Tu usaste o Felipe no último jogo e tu falaste muito bem dele. Tipo, pô, é um moleque e tal. Muita gente acha, por melhor que seja o moleque, ou mais pronto que ele esteja, tu joga ele ali, meu irmão, joga lá. A gente acabou de conversar que o Remo tem uma torcida extremamente cobradora, vamos lá. Que essa mesma torcida que quer a molecada, no primeiro passe errado, ela vai mastigar o moleque, ela vai fazer isso com o Camilo, imagina com o moleque. Como é que tu vê Henrique, como é que tu vê Jonilson, como é que tu vê Felipe? Eu estava vendo os jogos, fiz uma segunda tela, é óbvio que o time da Copinha é uma transição, tu trouxeste o Cadu, foi tu que olhou e disse, não, deixa ele aqui comigo. Como é que tu pensa essa molecada? Que acha que assim, tem que botar no Parazão. Aí tu toma uma tunda do Canaã, o Cadu errou o cruzamento, o Filipinho vai tomar o contra-ataque, acabou para os moleques. Como é que tu pensa isso? Sim, fui eu que subi o Cadu, acho que ele tem condição de se desenvolver conosco. A formação de jogadores é algo muito complexo. Eu entendo que eles precisam experimentar muitas coisas para poderem dar sequência ao desenvolvimento deles. Então essa temporada que passou foi importante para alguns deles estarem ali, vivenciarem, né? Essa é a minha visão, de que eles puderam ver determinadas coisas. Alguns deles tiveram a possibilidade de trabalhar comigo, então isso já facilita até um entendimento do que esse cara vai me exigir isso. E a gente vai sempre levar em conta todo esse contexto que você acabou de mencionar, do nível de exigência e cobrança, para ir oferecendo as oportunidades, para que eles possam, que seja sempre passo para frente, não um para frente, para três para trás, né? Que seja sempre para frente. Então, às vezes é melhor, tem um ditado espanhol que diz sin pausa pero sin prisa, né?
sem pausa, mas sem pressa, no tempo que as coisas precisam acontecer para que eles possam se desenvolver, para que eles possam oferecer uma resposta técnica, para que eles possam oferecer, inclusive, ali na frente, quiçá, uma resposta econômica. Perfeito. Né? Porque todos os clubes de futebol hoje precisam dessa receita oriunda da negociação de atletas para sobreviver. Conosco não é diferente. Como que a gente vai vender jogador da base? Se a gente formar, se a gente levar esses jogadores até o profissional, se a gente lapidar e oportunizar. Então a gente precisa ir tudo no seu tempo, criando esse caminho, esse processo. Tá. Alguns vão ter mais facilidade de se adaptar, outros menos. Uns vão dar certo, outros não vão. Mas à medida em que você cria um caminho e que o mercado começa a te ver como, esse jogador que vai para o Clube do Remo, ele recebe a oportunidade em cima, começa a se tornar inclusive mais atrativo para eu colocar um jogador lá, para eu levar um jogador lá, ou para eu, atleta, decidir por um convite do Clube do Remo. Pô, eu sei que sendo jovem, eu vou ter a oportunidade de construir um caminho para mim ali. Na verdade, os dois lados, né? E também o cara dizer assim, pô, esse moleque começou no Remo, pô, se ele segurou a pressão no clube como o Remo, ele tá pronto. De repente construir um selo de qualidade Remo. Perfeito, né? Perfeito. Só pra gente... Esses moleques estão no grupo de igual para igual. Assim, óbvio que por exemplo, o Felipe e o Henrique, que já passaram contigo, não é que eles estão na frente, eles estão mais maduros, vamos lá. Mas eles estão no grupo. Se tu olhar, tu vai botar o Henrique para jogar. Tipo, desculpa, Daniel, legal, mas o Henrique tá melhor do que tu no treino, ele vai jogar. Não interessa, é isso. Se para ser titular, se para entrar, é isso. Eles sabem disso, eles estão nessa... Sim, eles sabem disso, eles sabem que eles vão ter a oportunidade de brigar pelo espaço deles. Eles estão bem, Catalá? Todos eles muito bem, todos eles se desenvolvendo bem. A minha carreira, o meu histórico de carreira também diz isso, né? Vamos pegar o exemplo aí do Mirassol, que nós tínhamos aí 2, 3 jogadores super experientes para a posição, e aí eu olho para o Oyama treinando e digo, não, esse cara aqui tem que jogar, porque ele está melhor do que aqueles que são experientes. Quando todo mundo vê, porque o jogador também vê, o jogador vê, pô, esse cara tá melhor do que eu, pô, esse cara aqui tá melhor do que aquele ali, e o treinador não oportuniza... É a história do campo. Você perde o respeito dos jogadores. Agora, quando você dá passagem para aquele que está melhor e que existe um processo de justiça que independe da idade, todo mundo diz, pô, o cara tá fazendo aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é merecedor. E acabou. o experiente te ajuda nisso também, né? Às vezes pode dizer, cara, calma, o cara tá melhor mesmo, relaxa aí, mano. Isso, é isso aí. É isso? É isso. Tá. Pra gente terminar, tu tem algumas competições e, óbvio, para mim não tem dúvida que a grande meta, a prioridade do clube é estar, no mínimo, na Série B. Só que para isso tu tem uma Série C. E eu brinco que, assim, a grande chance de dar tudo errado é tu não respeitar a competição. Tu tem que respeitar. E não interessa se é o Remo, se é o Sport, se é o Flamengo, dane-se. Mas tu tem aí umas competições que podem te dar uma musculatura, tipo uma Copa do Brasil ir bem, quem sabe passar da terceira fase que o Remo vem batendo na trave e tal. E o Parazão que hoje tem um time que está numa divisão acima da tua, né? Como é que tu vê essas divisões, essas competições e como elas se encaixam no teu planejamento total? Sim, tem aquilo que eu vejo e aquilo que é, né? A gente sabe que o que é que nós seremos cobrados, não só nós, todos aqueles que estão no futebol e estão num contexto como o nosso, de uma equipe grande de seu estado, vai ser cobrado por resultado. Perfeito. Agora, o resultado, ele é fruto de um trabalho. Um trabalho é fruto de um tempo. E para que as coisas aconteçam... Com o elenco que está chegando. A gente contratou mais de 20 jogadores, ou seja, a gente é um time novo. Um time novo. Para trabalhar ali, hein? E um time novo requer tempo para que ele tenha a sua identidade. É isso que nós vamos fazer. Seus encaixes. É isso que nós vamos fazer. Como eu já te disse, eu não fico fazendo muitos planos para frente, porque eu acho que isso
te afasta daquele senso de emergência que mora no futebol. Então o que nós vamos tentar fazer é dar uma cara de time, desenvolver essa equipe, se possível, vencendo o maior número de partidas possível. É óbvio que o desejo de todo torcedor do Clube do Remo e o nosso é terminar 2024 na B. O que vai acontecer em relação às outras competições, inclusive a Série C, nós não sabemos, porque o futuro não tem como prever. Pode até mudar o formato, né, agora. Para esse ano acho difícil que isso aconteça, mas poderia ser, né? Acho que esse ano já a CBF já lançou o calendário dela, dificilmente ela mudaria, né? Verdade. Ela tem uns outros probleminhas para resolver. Mas assim, mais do que a questão de poder mudar o formato, é que você não consegue prever o que vai acontecer daqui um mês, daqui 2. Jogadores que você imagina que de repente vão demorar mais tempo para respondem mais rápido. Jogadores que você imaginava que responderia mais rápido, respondem mais lentamente. O encaixe do time, às vezes você acha que vem devagar e ele vem rápido, às vezes você acha que vem rápido e ele vem devagar. E aí o cuidado para não virar o fio. É isso, então assim, acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, um jogo de cada vez, medindo a nossa evolução e o nosso desenvolvimento. Eu lembrei do rock, um passo de cada vez, um soco de cada vez, um round de cada vez. É isso, ter um senso de urgência para as coisas que são urgentes do futebol. Perfeito. Um compromisso gigantesco com a torcida, sobretudo, né, que é uma torcida que está chateada por tudo que aconteceu aí, vamos dizer, de 21 para cá. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que vai ter a compreensão de que esse grupo que foi formado para esse ano não é responsável por nada do que aconteceu em 23, 22 ou 21. Mas está confiante. É isso. Faz um tempo que eu não vejo, depois da queda, que para mim seria uma temporada de todo mundo assim, eu vejo o torcedor mais confiante em ti, na formação. Eu acho que as expectativas foram superadas. Tu vê isso, já que agora tu também tá andando? Cara, assim, o que eu vejo bastante é que esse é um princípio que eu levo para minha vida, que eu ensino na minha casa e que, né, quando você faz as coisas com um compromisso, com um nível de compromisso muito alto, com amor pelo que você faz, isso reverbera, transborda. As pessoas percebem que eu não estou aqui de sacanagem. Olha só, eu vim para o Clube do Remo, ele estava na última colocação, ele podia cair, eu assumi esse risco, não houve a possibilidade de classificar, eu podia ter acertado 4 dias depois com uma equipe de Série B, com um contrato até o final de 24, ido para outros projetos, mas eu não quis isso, eu quis estar aqui, né? Então eu acho que essa também é uma demonstração do quanto o meu compromisso e o compromisso de todos os jogadores com a instituição e com eles, torcedores, é gigantesco. É isso. É visceral. É isso. É um compromisso de fazer dar certo. De fazer dar certo. E para fazer dar certo, nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos de quem vai avaliar o trabalho do ponto de vista do outro lado da câmera e do microfone, tenha essa consciência. Nós precisamos daquele que vai estar na arquibancada, que ele empurre os 95, 97, 98, porque a história do clube diz que muitas vezes você vai ganhar um jogo na penúltima ou na última bola. Os jogadores entenderem isso e fazerem tudo sempre com um nível de compromisso altíssimo. Então, quando todo mundo estiver sintonizado, abraçado, e entendendo que esse é o caminho, Aí, meu irmão, é difícil segurar. É difícil segurar, exatamente. Porque eu acho que é muito isso que tu tá esperando. Eu acho que tu não pensa na frente, mas eu imagino tu visualizando esse vozão, esse trem azul vindo, torcida, todo mundo, e o Remo vindo, parece um trem passando por cima da galera. Eu imagino que isso seja uma visão que tu tenha, porque tu fala muito disso. E acho que vocês têm, se o comandante técnico escolheu e quis, os que estão sendo comandados por ti não podem ser diferentes, imagino. Não é isso?
É isso, assim, todos eles sabem que eles foram escolhidos para estar aqui e eles escolheram estar aqui. Nenhum jogador veio aqui por conveniência ou que não de fato desejasse estar aqui. Porque dinheiro eles ganham em qualquer lugar, né? Exatamente, exatamente. E talvez, né, esses dias me falaram isso, poxa, o time tem mais nomes conhecidos e aí achem que nós estamos fazendo loucura financeiramente, nós não estamos. Milionário Clube do Remo? Já ouviste isso? Eu não ouvi, mas assim, o que a gente tem mostrado para os jogadores é que existe um projeto muito maior do que só ganhar jogo de quarta e domingo. Ganhar jogo de quarta e domingo é importante, porque faz o projeto se manter vivo, mas nós temos algo muito mais consistente, né? De repente você constrói um ano positivo, conquista o acesso e você já tem uma base forte, consolidada para 2025 e fazer uma Série B consistente, para você não ficar indo e voltando, você não ficar criando frustração. E para voltar a ser um time minimamente de B. É isso, então eu acho que a gente está pensando em tudo, a gente está pensando em coisas que podem favorecer lá na frente, mas sem deixar de olhar para aquilo que é importante, que é o jogo próximo, porque é disso que o futebol se trata. E a gente espera que tu não veja a tabela da Série C, mas em 24 que tu não veja porque tu tá lá em cima. Então, tipo, entre os 8 eu sei que eu vou ficar, né? Eu tô falando porque uma frase que tu me disseste, que eu até brinquei, tem que olhar, professor, em alguns análises. Catalá, primeiro, sucesso. Eu faço sempre um comentário que, conversando com treinador, jogador, Remo hoje já é um bom lugar para se trabalhar, todos falam, independente da divisão, paga bem. Mas eu acho que às vezes falta a pessoa ter essa visão, o atleta, da oportunidade, o querer. Aquilo para mim é a grande chance. E tu pode ser o Camilo com 38, ou eu estava brincando com a Samara, o Thales que tem rosto de 15, apesar de 20 e tantos. É tipo, seja de que jeito, essa é uma grande oportunidade. E eu acho que tu estás tentando incutir esse pensamento. Então, sucesso para ti, para tua equipe toda, que não é só tu, tem uma equipe. Todos os trabalhos de base que não aparecem sejam bem-sucedidos para que eles gerem frutos. É isso, eu quero muito que o Remo suba. É bom para mim. O teu sucesso é meu sucesso. Porque ano que vem eu tenho 38 conteúdos para fazer e tal. Eu acho que a gente tem que entender isso. E a gente, só para terminar, uma coisa que eu venho batalhando muito: xingar não é criticar, é só xingar. Criticar Sim. é dizer, pô, tu me falaste que o time ia mudar de posição. Pô, Catalá, não tá mudando, tá todo mundo parado. Por quê? Sim. Não é só dizer que o cara é um lixo, o cara é burro, o cara é bagre, que agora é a nova nomenclatura. Sucesso para ti. Obrigado, agradeço, absorvo todas essas boas energias, esses votos de bons presságios para esse ano. O objetivo é esse realmente, que todo mundo entenda que todos os dias é uma oportunidade primeiro uma oportunidade de fazer valer a pena essa vida, que é uma só, que não volta, o dia de hoje passou, acabou, ele não volta mais. E obviamente no nosso contexto que é o futebol, poder proporcionar para milhões de pessoas um ano bacana, momentos inesquecíveis que fiquem no coração das pessoas, né? Eu conversava com uma pessoa que está dentro da direção do clube e ele me disse assim, pô, o meu grande objetivo é que os meus filhos vejam coisas que eu vi quando garoto, né? Eu vi também. E esse é o meu objetivo, poder oferecer para os filhos deles e dos milhares de torcedores esse tipo de experiência, né? Porque todos aqueles que tiveram a oportunidade de ir aos estádios com seus pais para viver esses momentos se apaixonam pelo futebol de uma maneira que talvez poucas coisas na vida vão fazer você sentir perfeito. Aquele mesmo prazer, aquele mesmo sentimento. É isso que a gente quer proporcionar ao torcedor nessa temporada. Obrigado, Catalá. Mais uma vez, sucesso. Você já deu like, chegou até aqui, então aproveita agora, já deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta, que se Deus quiser, a próxima bate-papo com o Ricardo Catalá é na Série B, com o Clube do Remo.
Valeu. Tchau. Obrigado, Catalá. Que Obrigado isso? mesmo, cara.